Filmes que podem estar no Oscar de 2019. Essa lista de filmes pode parecer extremamente precipitada, e é exatamente isso que ela é, mas afinal de contas é sempre muito bom começar a especular filmes que podem estar no Oscar, isso porque nós estamos falando de bons filmes, filmes que estão ganhando festivais, que estão ganhando atenção aí ao redor do mundo. Então, no fim das contas, por mais que eles possam acabar não entrando para a lista dos melhores filmes do ano no Oscar, pelo menos você aí tá com uma boa lista de filmes para assistir. Mas antes de falar sobre esses filmes, eu queria falar um pouco sobre como eles chegam até o Oscar. A primeira coisa que a gente pode fazer é acabar com qualquer tipo de ilusão de que só os grandes filmes vão para o Oscar ou que sempre é o melhor que vence. Na verdade, o Oscar, assim como toda a indústria hollywoodiana, gira bastante em torno do dinheiro, assim como tudo nesse mundão por aí. Então, o processo de fazer um grande filme, um filme maravilhoso, com uma história tão intensa que todas as pessoas fiquem muito empolgadas com ela, não é suficiente. Isso porque, depois que você faz o filme, começa todo um novo processo de vender esse filme para as pessoas. E mais do que bilheteria, você precisa fazer festas, você precisa convencer todas as pessoas que podem votar no seu filme de que ele merece estar no Oscar. Além disso, nos últimos anos a gente tem percebido uma grande influência dos festivais de cinema na seleção dos melhores filmes para o Oscar. Antigamente, isso não necessariamente era uma regra. Há quem diga também, não sou eu que estou dizendo, que a pressão da atualidade pode fazer as coisas caminharem para frente. Se você for pensar que em 2016 nós tivemos um Oscar sem mulheres e sem negros, apenas com homens brancos, hoje você já consegue ver diferenças nesses filmes que são os favoritos para estarem na grande lista. Isso se dá, é claro, a toda a mudança que vem acontecendo em Hollywood, mudança essa que aconteceu graças a uma pressão muito grande das pessoas para mudar uma indústria tão antiga e amarrada como essa, só com muita força, com muita luta e com as pessoas se ouvindo e fazendo a diferença. Então todas essas grandes mudanças ajudam muito para que a gente tenha filmes bem diversificados em 2019. Não são os filmes ainda, pode ser que eles sejam, mas já é uma lista bem mais interessante do que de outros momentos. Então vamos aos filmes. As Viúvas. Esse é um filme dirigido pelo Steve McQueen, ele foi o diretor do 12 Anos de Escravidão e tem como a sua protagonista a Viola Davis. Então você já deve imaginar que esse não é apenas um filme de ação com grandes furtos, é um drama cheio de várias camadas e que subverte completamente muitos outros filmes que a gente já assistiu com temas semelhantes. Ele é um dos poucos dessa lista que eu já assisti, já que muitos que são indicados ou favoritos a entrarem no Oscar demoram para serem lançados aqui. Eles costumam ser lançados apenas na época do Oscar, às vezes até depois, para nossa tristeza. Mas assim como no trailer, esse filme entrega uma experiência bem interessante. Eu diria que eu gostei mais da direção e das atuações do que do roteiro, mas isso fica para um futuro, quando o Oscar estiver chegando e caso esse filme estiver na lista, eu falo mais sobre ele de forma detalhada. Nasce uma Estrela. Eu já fiz um vídeo sobre esse filme aqui no canal, eu falo bastante sobre o Bradley Cooper e a Lady Gaga, esse diretor de Primeira Viagem e essa atriz protagonista de Primeira Viagem, já que a Lady Gaga já era uma atriz premiada, e o que eu posso dizer é que eu já esperava que esse filme fosse entrar em todas as listas para os favoritos do Oscar, já que além dele ser muito bem feito, ter uma direção e atuações bem interessantes, é também um filme muito tradicional, com um roteiro que já foi feito 4 vezes agora, então Hollywood sempre gostou de se namorar e é muito difícil que esse filme não entre na lista, mas no caso ele merece, então tá tudo certo. Pantera Negra. Sim, o filme que talvez tenha tido a maior atenção dos últimos tempos, isso porque é o primeiro filme de super-herói com uma grande representatividade da comunidade negra. Nós tivemos poucos filmes de herói que representassem a todos, então Mulher Maravilha e Pantera Negra chamaram muita atenção e existe um grande motivo para pensar que esse filme pode estar no Oscar, além da sua representatividade, que é o grande investimento da Disney para fazer com que esse filme seja visto
E é claro que isso não é apenas uma forma da Disney se posicionar e gerar valor para sua marca bilionária, como também é algo muito legal, é algo muito positivo, é um filme com muita representatividade e que ele tem o máximo de atenção possível. Agora começa a parte do vídeo onde eu falo dos filmes que eu ainda não assisti, porque eles não foram lançados no Brasil ainda, então nós estamos com a mesma sensação de ansiedade para conhecer essas histórias, mas eu separei os motivos que me deixaram ansioso para assistir esses filmes, além deles estarem em todas as listas que estão tentando prever os indicados ao Oscar. Então vamos lá. Vice, que provavelmente vai chamar O Vice aqui no Brasil, filme que vai contar a história do vice-presidente dos Estados Unidos durante toda a gestão do Bush. E enfim, é uma gestão que está rodeada aí de momentos muito críticos e importantes da história dos Estados Unidos, como o 11 de setembro, a guerra no Iraque, e ele aparentemente foi um cara muito ativo durante toda essa gestão e o filme fala sobre ele. Agora falando da parte cinematográfica, nós temos o diretor de A Grande Aposta, que foi um filme que eu gostei muito. Ele escreve roteiros dinâmicos, onde existem muitos diálogos, mas também ele é muito criativo na sua direção e está sempre tentando mudar um pouco as coisas. Além disso, em A Grande Aposta, ele teve uma pegada bem documental na forma de filmar, e eu acredito que ele mantenha essa linguagem para esse filme. E é claro que o grande ponto para esse filme estar chamando a atenção é a transformação do Christian Bale. Ele já tinha deixado seu corpo bem maior em American Hustle, mas dessa vez parece que ele ultrapassou todos os limites, e é claro que nós temos um trabalho de maquiagem muito interessante por aqui. Então Christian Bale está aí reservando mais uma grande atuação e provavelmente ele esteja na lista dos indicados a melhor ator também. Então fica aí a expectativa, porque além dele nós temos um elenco maravilhoso e um diretor bem interessante por trás das câmeras. Vamos falar agora rapidinho do filme Green Book. Esse filme tem como ponto mais chamativo para mim os dois atores, Viggo Mortensen e o Mahershala Ali. Os dois já fizeram trabalhos incríveis, são grandes atores e se transformam para os seus papéis. Essa é uma história real, a história de um grande músico e o seu motorista, e enfim, numa época onde geralmente os motoristas eram os negros e os grandes músicos os brancos, e é claro que não é o caso aqui. Fica aí a expectativa para esse filme, que ganhou o Festival de Toronto. Esse foi um dos motivos para que ele se torne um dos favoritos para estar no Oscar. Infiltrado no Clã. Esse é um filme que eu falei, eu não assisti ele ainda e ele está nos cinemas aqui em São Paulo. É o próximo filme da minha lista, provavelmente eu assista ele ainda essa semana. É o mais novo filme do Spike Lee, falando de um assunto extremamente polêmico, porém da forma com que ele sabe fazer. Esse é um diretor que tem uma filmografia muito interessante, ele é um grande provocador, ele sempre gosta de levantar assuntos muito polêmicos, e aqui ele também escolhe uma história verídica de um policial negro que decidiu se infiltrar na Ku Klux Klan. Para quem não sabe, eram os homens que perseguiam negros e todas as outras raças que não fossem a branca, enfim, a que eles consideravam a única, e tudo isso, é toda essa loucura que a gente ainda acaba vendo nos dias de hoje, o que prova que esse filme é muito necessário e muito atual. Nós temos aí situações que poderiam parecer ser de muitos e muitos anos atrás, mas que na verdade são de agora. Então Spike Lee escolheu a história certa. If Beale Street Could Talk. Esse filme é uma grande expectativa para mim, graças ao seu diretor, Barry Jenkins, diretor de Moonlight. Eu particularmente gostei muito do seu estilo de direção. Eu acho que ele já tem alguns traços que nós vamos acabar vendo em todos os seus filmes, e no próprio trailer a gente já consegue perceber isso. É uma história de um casal negro, ela está grávida e ele é preso injustamente por um crime que não cometeu. Então a gente já pode imaginar aí todo o drama, toda a crítica social que esse filme deve carregar. O Barry Jenkins é um diretor muito interessante, ele tem uma linha de pensamento e quer manter todas as suas histórias dentro da sua vivência, dentro das coisas que são importantes para ele, e ele tem um olhar muito poético para falar sobre coisas muito importantes. Então eu amei Moonlight, estou muito ansioso para assistir esse filme também, e tem um vídeo aqui no canal sobre a grande história de Moonlight, que não é a história do Oscar confundido, mas sim como o Barry Jenkins conseguiu se transformar nesse grande diretor depois de passar mais de 8 anos da sua vida sem conseguir dirigir um filme. Isso porque poucas pessoas acreditavam nele, e é bom saber que agora ele está numa outra realidade, agora ele está sendo visto e ouvido e com grandes expectativas de ser reverenciado no Oscar mais uma vez.
A Favorita, do Yorgos Lanthimos. Não sei se assim se pronuncia, me desculpem. Eu peço desculpas porque eu sei que já tem muitos fãs dele por aqui no canal. Isso porque eu recebo muitos pedidos para falar sobre o filme A Lagosta e O Sacrifício do Cervo Sagrado. Esse diretor é um cara que eu dificilmente consigo imaginar no Oscar convencional que nós estamos acostumados a assistir, mas eu gosto muito dos seus filmes. Eu acho que ele tem toda uma proposta que já é muito particular. Ele lembra um pouco o que o Stanley Kubrick fazia, não estou dizendo que ele copiou o Stanley Kubrick, mas com certeza é uma referência, porque ele usa a câmera, o efeito sonoro, a fotografia, as interpretações que são muito particulares, não são interpretações dentro de um campo da tentativa de realidade. São interpretações muito particulares à história que ele está contando, o roteiro, a forma com que as pessoas falam. Tudo que é mostrado dá a sensação de que nós estamos entrando na mente do diretor. E isso é muito interessante, muitas pessoas não gostam disso. Eu, particularmente, adoro encontrar diretores autorais e esse é um deles, mas o que a gente pode ter certeza sobre A Favorita é que não é um filme convencional, não vai acabar bem, as coisas vão acontecer de uma forma muito particular e provavelmente não vai acontecer o que a gente está imaginando, pelo menos não da forma com que nós imaginamos. Eu estou muito curioso para assistir, nós já podemos perceber que é um diretor que chama a atenção de grandes atores e atrizes exatamente porque ele tem uma proposta muito particular. Eu estou bastante ansioso para assistir A Favorita, um filme que eu com certeza vou ficar muito incomodado durante o processo e vou demorar bastante tempo para esquecer o que vi. Chegamos ao último filme dessa lista e o que eu mais estou ansioso para assistir e o que foi produzido talvez da forma mais polêmica possível. Isso porque a Netflix produziu esse filme, o que fez com que ele fosse ignorado por Cannes, mas ganhasse outros festivais muito importantes. Eu estou falando de Roma, do Alfonso Cuarón, diretor de filmes que eu sinceramente sou completamente apaixonado. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre esse diretor, é só pedir que eu faço. Esse filme em breve vai estrear na Netflix, se eu não me engano, no dia 14. Eu sei pouco sobre a história, mas sei que é extremamente pessoal ao diretor. O que muitos têm dito é que é um filme em grande escala, mas extremamente pessoal. É um filme que o diretor decidiu gravar em preto e branco, só que em digital. Então, o Alfonso Cuarón é sempre um diretor que brinca muito com a expectativa dos outros e sabe contar histórias, além, é claro, de saber como fazer isso com a câmera. Ele é um poeta. Eu estou muito ansioso para assistir o Roma. Não sei se vai estar no Oscar, porque existe toda essa grande discussão dos grandes estúdios e os grandes streamings. Enfim, grandes diretores já estão migrando ou, enfim, fazendo parcerias. Não quer dizer que eles não vão mais trabalhar com grandes estúdios, mas Amazon e Netflix já tem conquistado coisas muito importantes no mundo do cinema e se fazendo muito presentes. Então, a minha expectativa para Roma é que esse seja o melhor filme do ano e, se no caso for, ele terá um vídeo aqui no canal ainda esse ano de 2018, obviamente. Pessoal, é isso, espero que vocês gostem, nós estamos chegando no final do ano, então quanto mais vocês quiserem listas dos melhores filmes, das melhores interpretações, coisas do tipo, é só pedir, eu pretendo fazer o máximo que eu puder sobre. Comentem aqui o que vocês acharam dessa lista, se ficou algum filme de fora, e guardem ela com carinho, porque eu quero fazer um outro vídeo no ano que vem, quando a gente já tiver os indicados, pra gente comparar um pouco e entender quais ficaram de fora e por quê, e como funciona essa roda de Hollywood e tudo mais, porque eu sempre gosto desse assunto e eu sei que vocês também. Então, até a próxima!